Fala galerinha, vocês estão bom? Então galerinha, pensando em conteúdos aqui pro canal, eu resolvi trazer pra vocês aí um pouco mais da minha vida, né cara? Tipo assim, eu sou uma pessoa que teve uma experiência muito bacana aí com a vida, muito legal. Curti vários momentos aí junto com a minha galera, junto com a turminha aí bacana da minha cidade. Então pensei bem, gente, por que não trazer aqui no canal as minhas próprias experiências, as próprias coisas que aconteceram comigo aí na minha vida. Tem muita coisa que vai fazer muita gente pensar aí sobre a vida, vai fazer muita gente aí e não tá curtindo a vida aí legal, quem sabe passar a curtir. A minha vida foi uma vida aí de altos e baixos, mas sempre reto no caminho. E eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje algumas coisas aí sobre mim. Então galera, para começar o vídeo eu vou contar para vocês como foi minha infância aí. Minha infância foi uma infância bacana pra caramba. Minha mãe é uma pessoa, gente boa demais. Meus irmãos aí também, uma galerinha bacana, a gente se dava super bem, mas aprontava bastante. Lá na minha casa, minha mãe, na época da minha infância, ela trabalhava na estamparia aqui de Gouveia. Meu pai trabalhava na padaria, né, aqui da família. O que acontece? Empregada nenhuma parava dentro de casa, cara. A gente era o terror das empregadas. E a gente zoava muito, curtia muito, fazia umas doideiras muito, né? E passou o tempo, né? Já na adolescência ali, eu me lembro que eu era bem afastado de todo mundo. Tipo assim, eu chegava nas rodas de conversa, assim, eu ficava calado, todo mundo falava, o povo já falava, vem Mudinho, você não fala nada, não? Então ali dos 11, 12, 13 anos, eu não conversava tanto, eu não era de conversar, eu era bem tímido. E nessa idade é pra isso mesmo, né, galera? Então o que acontece? O tempo foi passando, né? Quando eu fiz aí 13 anos, a nossa família ela teve um baque considerável. Porque até então meu pai era tipo herdeiro de uma padaria. Meu pai tinha sociedade com os meus tios de uma padaria, né? Então a vida era um pouco estável. Meu pai gostava de tomar uma e bebia muito. A gente tinha vários problemas com a bebida do meu pai. Tipo, quando eu saía da escola, ele tava meio bêbado ali. E já tive problemas com isso, assim. Então aos 13 anos, a vida da gente que tava bem estável, né? Meu pai ganhava bem, a gente tinha um padrão de vida bom, né? E ele era sócio de uma padaria aqui da cidade, um empreendimento aqui da cidade, e a padaria bombava, né, nessa época. Então, quando eu fiz meus 13, 14 anos, meu pai veio a sofrer um derrame cerebral, né, devido à bebida aí. Ele bebia muito, mas muito mesmo, e sofreu um derrame cerebral e que fez ele ficar na cama, praticamente. Ele não falava e ele dependia da gente pra tudo. Então, ele dependia da gente pra tudo e, em contrapartida, essa sociedade na padaria, ela veio a decair ali. Mesmo sendo herdeiro, a gente passou a não ter direito na padaria, entendeu? Então a gente recebia ali misérias da padaria, entendeu? E com isso passou minha mãe a trabalhar. Minha mãe começou a trabalhar para a prefeitura. Meu pai, por sua vez, mesmo ele tendo trabalhado aí bastante tempo em outras empresas, porque ele ficou um tempo fora de Gouveia, ele ficou um tempo fora aqui da cidade, mesmo tendo trabalhado fora em outras empresas, quando ele sofreu o AVC, uma pessoa da família pegou a carteira de trabalho dele e falou que ia resolver ela mesma. Só que essa pessoa ela não resolveu com medo de que meu pai pegasse ali e fizesse alguma coisa contra a padaria.
E então o que acontece? Minha mãe passou a não ter mesmo meu pai estando doente, ela não teve a aposentadoria do mesmo. Então o que aconteceu? A gente passou a passar uma dificuldadezinha aí, e minha mãe não gostava de ir lá na padaria pedir dinheiro para os irmãos do meu pai, porque toda vez que ela ia, era um enrolo danado. Ela pegou e falou: não vou mexer com isso não. E com isso ela começou a trabalhar para a prefeitura aqui da cidade. Então meu irmão nessa época ele estava para outra cidade, e minha irmã, para lidar com uma pessoa naquela situação sendo homem, tinha que ser homem. E quem estava aqui em Gouveia na época, né? Minha irmã também estava, mas quem estava aqui para isso foi eu. Então comecei a cuidar do meu pai, né? E detalhe, o derrame na vida do meu pai foi uma coisa que a gente não queria. A gente, da onde que a gente ia querer ver ele naquela situação? Mas eu tenho minha concepção que ele foi feliz nesse tempo também que ele ficou de cama. Ele dava altas risadas, era uma pessoa alegre, entendeu? E eu passei a cuidar do meu pai. Com isso, às vezes eu perdia alguns momentos ali da adolescência. Às vezes eu perdia. Tinha festa pra eu não podia ir porque eu tinha que ficar com meu pai, né? E graças a Deus eu tive que ficar com meu pai. E eu não me arrependo em nenhum momento disso. Então, teve várias histórias, tipo assim, de eu marcar com alguém, eu não poder ir a tempo por causa que eu tava olhando meu pai. E isso, de boa, supera. Mas com isso, eu chegava nas festas bem mais tarde do que as pessoas na minha idade. Então aí, dos 13 aos 23, eu tive esse compromisso. Tinha esse compromisso de estar ali, né? Estar ali grudado ali, olhando, passando todo o meu amor pro meu pai. E com isso eu chegava mais tarde e andava com a turma mais velha um pouco aí também. Então já bebia e fazia farra e fazia bagunça. Com o tempo aí aconteceu uma coisa muito boa na minha vida também, que eu conheci uma galerinha, muita gente boa, né? Que era uma turminha nossa aqui da minha cidade, que a princípio eram 3 pessoas que tomavam cerveja todo final de semana no mesmo lugar, na mesma escadaria ali. E foi juntando bastante gente pra essa turma. Eu não sei como que juntou tanta gente, mas juntou só gente bacana da cidade. E a gente, cara, a gente tinha... Olha só pra você ver como é que os tempos eram outros. A gente só bebia, só zoava. De vez em quando arrumava umas confusões com algumas outras turmas que queria tirar onda com a gente. Arrumava. Mas a gente só bebia, só zoava, não fazia mal a ninguém. E era uma zoeira muito boa. Com essa turma a gente começou e depois... umas 40 pessoas no mínimo fazia parte fiel dessa turma aí. E a gente organizava festas todo final de semana pra gente. Todo final de semana a gente fazia alguma coisa. E geralmente também tinha vez que era mais do que um final de semana. A gente cortava a semana toda junto ali. A gente ia acampar, a gente ia coisar. E nesse meio tempo minha mãe saiu da prefeitura. E para a prefeitura, ela falou assim: eu vou sair e você vai entrar no meu lugar. Só que aí, cara, eu trabalhando na prefeitura não deu muito certo. Eu sou uma pessoa assim imperativa, eu quero fazer as coisas, quero tá organizando, quero estar mexendo. E na prefeitura, infelizmente, na área que eu entrei, não tinha muito o que se fazer. Geralmente passava para mim um plano para fazer no mês, eu fazia aquilo em uma semana, então não dava, entendeu? Eu não gostava de ficar à toa. Então, na maioria das vezes, trabalhei pouco tempo aí na prefeitura e depois da prefeitura, depois de passar por uns outros empregos aí,
eu fui trabalhar na fábrica, na principal fábrica aqui da cidade. E fiquei lá por 7 anos. E galera, essa turma fez parte dessa época aí até os 33. Uns 33 não. Até uns 28 anos aí da minha vida. E galera, era muito divertido. A gente animava a cidade. A gente, tipo assim, fazia outras coisas na cidade. Cara, uma experiência bacana que eu tive com essa turma aí é que a gente percebeu que não precisava usar droga, não precisava fumar, não precisava fazer nada disso pra gente juntar uma galera bacana, fazer uma festa bacana. E nessa época, a maioria da turma aí, todo mundo da turma aí, não usava nenhum tipo de entorpecente. Eu até hoje passei por isso aí sem usar mesmo. E era bacana, cara. Os pais das meninas que iam pra turma da gente para as farras tinham maior confiança na gente, cara. Eles confiavam demais aí. A gente, tipo assim, era uma das turmas aí que todo mundo queria ir nas festas. E foi assim, cara, que foi essa época da minha vida. Minha adolescência durou até uns 23, 24 anos aí. Detalhe, na maioria das vezes, aqui na cidade, por ser uma cidade pequena, você sabe, cidade pequena, a galera vai toda aí pra capital, né? A galera muda da cidade em busca de condições de vidas melhores. Então, galera, a maioria da turma da gente dos 30, ali eram uns 7, 8 que era de maior, né? E a gente ajudou a cidade mesmo, a gente saiu na rua pra fazer as coisas na rua durante o dia de semana. A galera às vezes aí ligava, chamava a polícia chegava perto da gente e falava: ah não, vim cá só pra ver o que vocês estão fazendo mesmo, mas vocês estão de boa aí, era assim, entendeu? E com isso foi até aí uns 25, 26 anos aqui nesse batido, na cidade aqui. Conheci muita gente bacana, entendeu? Só que com 25 anos meu pai veio a falecer, né? E eu estava estável na estamparia quando meu pai faleceu e eu não recebi bem a morte do meu pai e eu pensei seriamente. O que eu comecei a pensar foi em sair da cidade. Então, de início, eu fazia muita coisa na estamparia para eles me mandarem embora e ficava que trem e faltava e tal, pra eles me mandarem embora. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei com minha mãe: ó, eu não tenho experiência em outra cidade. Tudo que eu aprendi foi aqui. Eu nunca tinha passado muito longe da cidade. Eu falei com minha mãe: ah, mãe, deixa eu curtir um tipinho lá fora, deixa eu viver minha vida lá fora e partir primeiramente para Contagem. Em Contagem eu cheguei e fui morar na casa de um primo meu, né? Em Contagem eu cheguei, achei Contagem, em Minas Gerais ali, um lugar bem bacana, boates, bares, sossegado. Tinha o bairro que eu fui morar, tinha aquela vibe do interior ainda. Embora meu primo falava comigo assim: nossa, aqui o bicho pega, aqui o bicho pega. Pra mim eu achei ali um lugar bacaninha, cara. E assim que eu cheguei, meu primo falou comigo: Demetrios, eu tô de mudança dessa casa, desse apartamento, tô indo morar lá na Pampulha. Então eu falei assim: ai, gostei tanto daqui, podia arrumar um emprego aqui podia arrumar um emprego aqui e eu alugar um lugar pra mim aqui mesmo, entendeu? Fui com pouquíssimo dinheiro na mão, pouquíssimo dinheiro. Aí no dia que eu cheguei, eu já saí disparada para procurar um emprego aí. Saí disparada. Galera, eu fico... Até hoje eu penso assim, a galera falando assim que não arruma emprego, não arruma emprego. Cara, eu cheguei lá, num dia eu arrumei uns 4, 5. E desses empregos que eu arrumei, o que eu achei mais interessante, talvez por não ter a maldade da área,
foi frentista de posto de combustível. E eu fui trabalhar assim como frentista de posto de combustível e trabalhava perto do batalhão de polícia militar, aliás, perto da cavalaria da polícia militar de Contagem. Então, que ali se alguém conhecer, ali na Praça Pinheiro Chagas, tá? Então, o que acontece? Gostava demais e aluguei uma kitnetzinha pra mim. Dali, pra quem conhece, da Praça Pinheiro Chagas, você tem uma rua que tem várias boates, várias danceterias, um bairro aí bem movimentado de comércio e o pau quebrando ali, e eu ali gostando, cara, vendo pessoas novas, aquele negócio é muito bacana, você chegar no lugar assim, ter um conhecimento novo. E achei muito bacana aquilo. Só que o treinamento, só que aquele local ali, depois eu fiquei sabendo que eu não ia ficar ali. Ia ter aquele local onde eles mais treinavam. Então, com isso, eles me chamaram lá e me mudaram para um outro posto de combustível, que é próximo ao mercado de Contagem, que é ali na Norte Sul. Para quem conhece, na Norte Sul do lado tem a favela do Marimundo. E ficamos ali na Norte Sul. E eu sempre, e trabalhando de frentista, a mesma coisa, dava pra ir de a pé, a mesma coisa, eu morava perto. E o que acontece, cara? O que era muito bom lá na Praça Pinheiro Chagas, a gente não tinha problema nenhum com ladrão, problema com cliente ir embora, a gente não tinha isso lá na Norte Sul, lá na Praça Pinheiro Chagas. Na Norte Sul já começou a surgir isso, só que nunca surgia comigo. Sempre os frentistas relatavam, velho, assaltar aqui de noite. Nossa, tipo assim, gente, mas nunca. Aí depois no outro dia, vieram assaltar aqui. Ontem assaltaram aqui de noite. Fulano saiu porque assaltaram aqui de noite. Cara, eu falava, gente, não vi. E não acontecia comigo. Até, tipo assim, tinha uma pessoa da minha cidade, assim, que foi embora. Lógico, não vou citar o nome. Ela ficava tipo de olheiro lá na favela do Marimbondo lá, só ficava lá. Então, na minha percepção, essa pessoa não assaltava lá porque essa pessoa tava lá, na minha percepção. Até um fatídico domingo, né, em que eu estava lá e o frentista começou a piscar pra mim assim. Eu olhei e vi uma peça de menor, um carro de menor aí, uns 9 anos, com um mundo 38 na mão, e a gente foi assaltado. Eu já tinha medo de perder o celular, porque ganhando um salário você não ia trocar de celular todo dia. Então não levaram meu celular, mas levaram os bens das pessoas ali e assaltaram um posto, né, de combustível. E no mesmo dia à noite, eu tive a notícia que foram assaltar de novo e o dono do posto tinha contratado tipo uma pessoa que fica de segurança lá sem ninguém saber e teve troca de tiro dentro do posto. Aí eu falei, não, já deu pra mim. Cheguei lá no gerente do posto lá, falei com ele assim, não vou ficar mais não, vou sair. Eu não vou ficar mais não. Então, no outro dia eu já estava procurando outro emprego. Surgiu uma vaga bastante interessante, mas de um local que era de vendas. Não era salário fixo, era comissão. E eu olhando aquilo ali, eu percebi que talvez aquilo seria uma oportunidade de ganhar um pouco melhor. Porém, fui treinar, tal coisa, me dei muito bem no treinamento, achei interessante e vi várias pessoas ganhar muito dinheiro próximo a mim, que era trabalhar com venda de colchão fisioterápico. A empresa é uma das empresas mais problemáticas que eu já vi, assim, de equipe, de gestão, de coisa. Mas
vi muita gente ganhar dinheiro. Vi muita gente ganhar dinheiro. Então o que acontece? Aquilo vislumbra muitas pessoas e essa empresa tem sede de montagem. E tem filiais em vários locais do Brasil. O que acontece? Foi-me feita a proposta de ir viajar para um outro estado, né? Aí essa proposta, vivi essa proposta e ficava aí 2 meses em algumas capitais aí do Brasil, né? Entre essas capitais que eu fiquei 2 meses, eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu morei em São Paulo, né? Eu morei em Goiânia, Rio Branco, no Acre. 2 meses eu ficava ali, ia de porta em porta vendendo colchão fisioterápico, de terno, gravata, alinhadíssimo para as vendas. E tava me dando até bem, tava indo bem, cara, tava fluindo. É uma comissão alta para vender um produto que talvez aí hoje a gente vê que não entregava aquilo tudo que eles falavam, mas a gente vendia. E foi assim, tava indo bem, tava indo coisa, mas eu tive um desentendimento lá, né? Foi com o gerente, que era do meu setor, eu tive um desentendimento e falei com ele, e falei com o dono, ou me troca de equipe ou eu saio. Ele falou, para te trocar de equipe você perde toda a comissão desse mês de vendas. Eu te troco de equipe, mas você perde a comissão. Ou você fica na equipe e ganha comissão. Não vou ficar não. E saí da empresa. Saí da empresa, eu lembro que eu recebi umas outras propostas de uma outra empresa em frente, que era uma empresa que trabalhava com cosmético, perfume. O que acontece? Fui para essa empresa, me dediquei, vendia pra caramba os perfumes de loja em loja. A gente ia de loja em loja e eu comecei a vender pra caramba e me destaquei na empresa. E tipo assim, meta da empresa, eu bati a meta da empresa 2, 3 vezes, entendeu? Acima. E por dia ali comecei a tirar um dinheiro até bacana. Mudei de local onde eu morava, onde eu fui para um lugar melhor para morar. Ainda assim uma pensão, mas mudei de local. E foi assim, regaçando. Vendas, galera, vendas é fantástico. Se você se dedicar a vendas, é fantástico. E foi nessa aí. Eu bati, tinha os prêmios aí diários, tinha o prêmio semanal. Quem vendeu, eu batia todos esses prêmios. Eu batia de frente. Dentro da empresa não tinha ninguém para bater de frente comigo. E tinha dia. Eu chegava e falava assim, gente, todo dia eu tenho que bater a meta desse trem. E eu bati a meta todo dia. E foi assim a gente foi desembolando, fazendo o trabalho. Passei com o instrutor dessa empresa, então com o tempo eu já era responsável por treinamento. E lá tinha um plano de crescimento um pouco bom. Só que a gente vê que depois não era isso tudo, mas um plano de crescimento muito bom. E eu passei a ser instrutor, depois passei de um tempo, e depois de uns 2 anos, eu passei a ser instrutor geral. E com isso veio uma proposta aí bem tentadora de ser supervisor de vendas da empresa mesmo. Então, supervisor de vendas da empresa, e com isso eu teria que dar treinamento a outros escritórios de outras empresas. A empresa tinha vários escritórios espalhados pelo Brasil. Então eu ia lá dar treinamento. Com isso, cara, uma experiência boa que eu vou falar com vocês, eu conheci praticamente aí o Brasil praticamente todo em novamente. Eu já conheci alguns estados. Aí eu fui morar aí em Salvador, né? Com essa empresa. Fiquei 6 meses em Salvador. Lá com casa, tudo, apartamento, tudo pago pela empresa, né? Auxiliando o gerente
para treinar novos vendedores, novos instrutores, fazer novas equipes para abrir novos escritórios em outros locais. Então fiquei 6 meses em Salvador, aí depois partimos para 6 meses em Feira de Santana. Cara, é uma viagem quando você não conhece, né? E você passa a morar nesse local. Você passa a fazer parte daquela região, daquela realidade. Cara, quando eu cheguei em Salvador foi um contraste de conhecimento assim, imenso. Você tá em um local desse, famoso desse, tipo, você ter acesso a uma praia com meia hora você tá na praia ali, entendeu? E fui morar em Salvador, eu gostava demais de Salvador, cara. Salvador, mó barato. E pegar praia no final de semana. Um outro detalhe assim também que eu creio que me fez ter uma experiência boa é que eu não tava lá como uma pessoa que tava fazendo turismo, uma pessoa que tava só retirando a riqueza da cidade. Eu absorvi muita coisa da cidade. Todas as cidades que eu passei, eu peguei ônibus, eu fui em barzinho, eu saía, eu conhecia a galera da cidade, eu ia em feirinha. Eu era muito disso, eu ia pra ver como é que era. Eu comia as comidas típicas dos locais, entendeu? Então isso faz toda a diferença, que você tem um conhecimento. Às vezes a pessoa fala comigo assim, eu conheço Salvador, eu conheço Porto Seguro, mas a pessoa foi lá só pra fazer turismo. Ela não conhece a realidade daquelas pessoas, ela não trocou ideias com aquelas pessoas. Em Salvador, por exemplo, eu tinha que direto virar pro povo lá que vende as fitinhas, ou uma pessoa pedindo alguma coisa, ela fala, cara, eu sou de Salvador, não faz isso comigo. Tipo assim, não precisa me pedir tanto assim, não, que eu sou daqui, cara, eu sou dessa cidade, eu faço parte dessa realidade, eu já conheço isso aí de botar fitinha no braço, cara, você vai cobrar de mim tanto. Então é uma realidade muito boa. De lá, passei carnaval em Salvador, vi aquela loucura toda, entendeu? E de lá de Salvador eu fui pra Feira de Santana, na Bahia, né? De Feira de Santana, que é outra cidade também bacaninha, passou 6 meses, eu fui pra Vitória, no Espírito Santo, morei em Vitória do Espírito Santo. Lá era um dos escritórios mais bonitos da empresa, né? E fiquei 6 meses em Vitória, outra cidade litorânea também e tal, mesma vibe, né? Outra vibe, mas uma cidade litorânea. De Vitória eu retornei a Belo Horizonte, fiquei um tempo em Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte eu já fui lá pra Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, cara. Choque de cultura total. Cuiabá é completamente, já não tem praia, é um calor e pra mim faz mais calor que na Bahia tem hora, né? E já é um lugar mais, tipo assim, o povo tem uma vibe mais rural, né? E eu fiquei lá por 6 meses também, cara, muito bacana. A noite de Cuiabá é muito top, entendeu? Tipo assim, o povo muito bacana, o povo muito gente boa, com esse sotaque caipira. Então era bacana, cara, conhecer Cuiabá também. E tinha um lugar lá em Cuiabá que vendia uns salgadinhos, a gente vivia lá. Cara, as cuiabanas, muito gente boa, muito gente boa e um local bacana. Faz muito calor, lá tem um sol de rachar, mas muito bacana. Então, galera, muito legal, tipo assim, Cuiabá tem uma vibe de pesca e pague, tipo assim, tem uns pesca e pague lá no meio do nada. Eu não gosto muito de pescar, e tipo assim, é o que movimenta mesmo assim as cidades em volta ali, todo mundo gosta, o povo. Vamos
conversa com o padre, falando, cara, eu não gosto. Mas vão, é bom demais, como é que você não gosta? E tipo assim, às vezes que eu vou, que eu fui uns mosquitos desse tamanho aqui, só aqueles bitelos, que nem Deus padre, eu falo, não, velho, não gosto disso aqui não. Mas as baladas bacanas, casa de show bacana, era um local bem interessante aí. De Cuiabá fui pro Rio de Janeiro, aí Carioca, Rio de Janeiro, tudo bom, fui morar lá em Vilar dos Teles, né? Se alguém conhece que me fala, é bacana. Cara, aí não foi aquilo tudo que o povo fala do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro, o povo não gosta de polícia, o povo não gosta de coisa, só crime. Não, pra mim, convivi muito bem com os carioca, entendeu? Outro detalhe aí que, tipo assim, a gente chegou lá, eu cheguei em Vilar dos Teles, já cheguei, foram outras pessoas aqui de Minas, e eu cheguei e falei assim, gente, a gente não tem que conviver com ninguém, o povo fala que é violento, a gente não tem que conviver com as pessoas, mas a gente tem que cumprimentar, conversar com todo mundo. Não traz ninguém aqui em casa, mas pode cumprimentar, dar bom dia e tal. E a galera de lá achou bem bacana também, porque a gente via que eles cumprimentavam a gente, conversavam e tal, e trocava ideia. A galera indo embora, assim, era de um costume, assim, bem interessante. Quando a gente estava indo embora, umas 7, 8 horas da noite, a gente cumprimentava a galera tava armada, cara. Uma galera armada lá, cumprimentava a gente, falava, ei, vocês estão bom, tudo jóia, bacana, como é que tá lá e tal, trabalhando demais e tal. E normal, não vi, assim, por exemplo, troca de tiro, assalto, a gente via as notícias de assalto assim e tal, mas não teve nada demais, né? E essas foram algumas das experiências aí de locais que eu morei, cara. E passando aí tanto tempo, passaram-se muito tempo aí morando fora, eu senti a necessidade, a saudade do meu localzinho aqui. Então, se eu for contar pra vocês aqui todos os locais que eu morei, a gente vai ficar muito tempo aí, vai ocupar muito tempo do vídeo. Eu falei com vocês alguns dos locais que eu morei, se alguém quiser saber mais, fala aí pra ter um vídeo aí de mais. Mas senti saudade aqui da minha terrinha, da minha mãezinha. Então eu decidi, né, com essa saudade, montar minha própria empresa do mesmo ramo. O que eu fiz? Eu falei, cara, vendas é vendas mesmo, treinar os outros que vender, você tem que vender também. Vou montar a própria empresa pra mim. Então o que eu fiz? Eu fui atrás de um fornecedor, fui atrás de tudo aí e comecei a fabricar também. Investi uma grana nisso aí, comecei a fabricar e comecei a girar o negócio aqui em Minas Gerais, tanto na minha cidade. Cara, eu girei o negócio e fiz uma compra de produto aí considerável. Tipo assim, uns 10 mil reais de produto, né? Quando eu comprei esses 10 mil reais de produto, tava girando muito bem, tava tendo uma aceitação boa, eu tava ganhando bem pra coisar, mas aconteceu uma coisa bacana, que era a pandemia. Entrou a pandemia. E quando entrou a pandemia, eu tava morando numa cidade próxima à minha cidade. Então eu voltei pra minha cidade, fiquei aqui na minha cidade e comecei a perceber que a data de validade não ia dar certo. A validade impressa no rótulo do produto que eu fiz. Então com isso se perderam. Então com isso se perderam vários produtos. E com aquilo ali, o meu empreendedorismo de continuar fazendo aquele negócio ficou inviável. E eu tive então a decisão de voltar para minha cidade.
para a pandemia. E quando eu estava aqui na minha cidade, eu falei, acho que eu vou voltar para aquela empresa. Acho que eu vou embora de novo. E eu lembro de eu ter comentado com minha mãe, falando assim, mas aqui tá tão bom, tão divertido. Tipo assim, a gente ganha, pode ser que eu ganhe menos, mas aqui vai ficar tão bom que eu, mas a senhora aqui e tal. Se eu arrumasse um emprego de fichado, eu vou ficar aqui. Eu arrumar um emprego. E dito e feito, eu arrumei um emprego de repositor no supermercado. E eu aceitei a vaga, entendeu? Trabalhei lá por 2 anos, né? Eu não quero muito citar sobre essa empresa, mas trabalhei lá por 2 anos. E hoje, há um ano atrás, eu recebi uma proposta, eu saí dessa empresa e recebi uma proposta de um posto de combustível e trabalho na minha cidade em um posto de combustível. E também eu tirei do papel alguns projetos que eu tinha, né? Que era, por exemplo, gravar vídeo aqui pro YouTube. Meu primeiro vídeo do YouTube, galera, foi numa daquelas festas, ó, vou deixar aqui pra vocês aqui ver, em uma daquelas festas lá do passado, e foi há muito tempo atrás. Vou deixar pra vocês a data aqui. E tinha vários vídeos aí no YouTube meu, antigo. Tem vídeo de eu subindo a serra aqui de Santo Antônio da cidade e tal, aquele negócio, cara. E é isso aí. Assim foi um resumo aí da minha vida. Hoje eu trabalho no supermercado, tento aqui a carreira de YouTube. Hoje eu trabalho no posto de combustível, tento aqui a carreira de YouTube e estamos aí. Fora isso, antigamente, quando a gente tava lá nas rodinhas com a galera lá e tal, zoando, eu tinha um negócio de eu ficar querendo fazer música pra galera. Conheci uma gatinha também, eu queria fazer música e tal. Então, com isso, eu também tirei do papel alguns canais de música, né, com músicas autorais minhas. Tá lá todos os canais Demetrius Machado, alguma coisa. E a gente sonha também que alguém veja essas músicas aí, que eu acho que só são músicas boas, cara. Tem música ruim? Eu seria muito bobo de falar que não tem música ruim. Às vezes tem algumas ruins, mas tem a maioria boa. Se você quiser até curtir, você vai lá, dá uma olhada. Você vai ver que os canais de música também meus são boas. E esse canal aqui, fala galerinha, já bateu aí os seus 500 inscritos. Tamo devagar, mas tô feliz. Eu estando feliz, galera, então não importa os inscritos, não importa a view, não importa só dando dinheiro, eu tô feliz. Entendeu? Então, galera, esse aqui foi um vídeo em que eu falei pra vocês um pouco da minha vida, como que foi a minha vida, como que eu cheguei até aqui. Quem gostou aí, deixa o like. Quem quiser se inscrever, se inscreve, galera. Eu vou fazer mais vídeos aqui sobre minha vida. Tem situações muito engraçadas sobre a minha vida aí. E, galera, tudo bom pra vocês. Fiquem com Deus. E fui.